Luiz Carlos Marini, boa tarde. Senhor Luiz Carlos, o senhor foi convidado para vir depor nessa comissão parlamentar de inquérito como testemunha. E como testemunha, o senhor tem por obrigação de falar a verdade sobre o que era de responder por crime de falso testemunho. Depoimento verbal do senhor Luiz Carlos Marini na comissão parlamentar de inquérito aberta no escopo de apuração de infração político-administrativa de agentes do Poder Executivo no pagamento antecipado de valores à empresa responsável pela reforma da Escola Municipal de Ensino Fundamental, professor José Toledo Mendonça, sem conclusão de etapas da obra instituída pela Resolução número 4/2015, depoimento prestado em 17 de dezembro de 2015, às 16 horas. Sr. Marini, o senhor era funcionário público, é funcionário público? Sou funcionário público concursado. O senhor é funcionário público concursado? Sim. Desde quando o senhor exerce, o senhor é funcionário público? Desde 1997 que eu era cargo de confiança. Depois que foi prestado concurso em 2004 eu continuei como funcionário. Desde 97? Acho que é. O senhor era cargo de confiança? Isso. Era cargo de confiança na época, depois de 2004 aconteceu o concurso foi efetivado como... Aí o senhor prestou concurso quando? Em 2004. Em 2004. Então, desde 2004 o senhor é funcionário público concursado, correto? Correto. E qual a função que o senhor exerce na prefeitura? Sou engenheiro civil. O senhor é engenheiro civil? Isso. Tá. Senhor Marini, quantos engenheiros tem na prefeitura? De 2012 para cá, quantos engenheiros nós contamos na prefeitura? Hoje nós temos 5 engenheiros e 2 arquitetas, né? 5 engenheiros? Eu, Carlos Eduardo Doro, a Adriana, a Luciana, a Angélica, a Ana Paula e a Sueli. E são 5 engenheiros e 2 arquitetas. E 2 arquitetas. Senhor Marini, o senhor como engenheiro na prefeitura, o senhor acompanha obras, faz visita de obras, assina projeto de obras, responsável por obras? Sim. Sim? Sim. Que obras que o senhor é responsável, que o senhor tem acompanhado? Tem várias. Vamos falar de 2012 para cá. Em 2012 eu elaborei alguns projetos, nem sempre eu tocava eles. O que eu me lembro que eu tinha feito, acompanhamento, foi a cozinha piloto, depois eu me vim acidentar, me afastei da prefeitura, assumi o outro. A reforma daquela sede lá do Oeste, no qual tive problemas com as medições e está relatado aqui. E a gente ficou afastado, né? Por um período ele afastou a gente no início, logo que eu voltei depois de acidentado, foi acho que em 2012, se não me engano, ele colocou a gente lá para cima, eu não lembro a data corretamente. A gente foi afastado lá para almoxerifado numa sala, pouco se passava para a gente, se passava quase o dia todo, sempre sem ter o que fazer. Tá, então o senhor, na pergunta que fez para o senhor, a resposta é que de 2012 para cá, o senhor praticamente não acompanhou obra nenhuma. Quase nenhuma, exceto algumas que eu não vou me lembrar agora. Foi responsável por obra nenhuma. Isso. Quem que era o engenheiro que mais, que assinava os projetos de obra, que acompanhava essas obras do município? A maioria foi o Carlos Eduardo Doro. Maioria, Carlos Eduardo Doro. Sim. O senhor disse que teve uma época que o senhor foi lá para cima. Lá para cima onde? Lá no almoxerifado foi feita uma sala. Primeiramente a gente foi quase todos os engenheiros para lá, depois foram tirando lentamente, ficou só jeito, mas isso num curto espaço de tempo. Aí acabou ficando eu, a Sueli e a Ana Paula lá em cima, totalmente isolados. Tá, e por o motivo desse isolamento que o senhor não entendemos até coloca hoje. Lá? O que a gente entende é que a gente pegou a fama de que a gente não queria trabalhar e na realidade a gente não queria fazer coisa errada. Quando eles pediam pra gente, principalmente o prefeito, alguma coisa a gente queria fazer e a gente falava isso não pode perante a lei, isso não dá, alguma coisa que a gente queria que direcionasse assim, voltasse a ser dentro da legislação, dentro da legalidade. Aí não foi o que eles queriam, aí passou estagiários a fazer obras, projetos E teve alguma vez que o prefeito, nós estamos falando lá da gestão do Maso, né? Isso. Do Júlio César Negro Maso.
Teve alguma vez que o prefeito pediu que fosse feito alguma coisa que estava em desacordo com a lei, que o senhor não concordou? Claro, por isso que eu fui afastado. Teve? O senhor pode dizer para nós mais ou menos o que era que ele queria? O senhor lembra disso? Tem memória disso ou não? Uma coisa que eu me lembro que foi turbulento foi a questão ele me pediu para fazer um projeto para fazer uma farmácia de manipulação. Eu falei, nesse local não pode, a legislação não permite, não tem condição de executar aí. Vocês só atrapalham a minha administração. Só deixa que eu me viro. Não sei o que ele se virou. Ele foi pegando essa birra da gente e não conversava mais. A gente não fazia isso por era umazinho, era isso, aquilo, não. A gente sempre procura direcionar as coisas dentro da legislação. Faltava pela legalidade. Pela legalidade, sempre. Sempre é isso. Eu trabalhei sempre por isso. Tanto que minha vida é limpa, não existe nada que diferencia. E aí, pautar pela legalidade, desagradou o chefe do executivo, desagradou o prefeito. Isso. O senhor disse que na obra que o senhor acompanhou da Casa do Oeste, isso. Teve problema na medição? Que problema que teve na medição? Eu recebi uma intimação que eu já estava lá em cima isolado, através de uma portaria, como se eu fosse um bandido, que eu tinha que fiscalizar. E eu sei das minhas atribuições. Aí eu comecei a fiscalizar, só que a primeira fiscalização eu relatei, onde eu já detectei que havia alterações na obra. Aí protocolei, foi continuando as medições dentro do cronograma e do orçamento que estava estipulado. Chegou no final, a obra não fechou e o empreiteiro solicitou as diferenças, abriram um processo administrativo contra mim. Eu me expliquei através disso. Não quiseram ouvir. Quando eu ameacei mesmo porque eu ia sair da prefeitura, juntei toda a documentação, falei, vou para a promotoria, só que eu tinha que ir lá em cima pegar meu carro, vou voltar. Me ligaram imediatamente, seguinte, em questão de meia hora depois, falou, seu processo foi extinto, esquece o assunto. Foi isso que aconteceu, eu me senti muito constrangido, e isso aqui, o empreiteiro até hoje não recebeu a diferença. Vamos juntar isso no processo da comissão aqui. Pode juntar. É a questão do primeiro problema que eu tive, que eu citei, foi esse daqui, ó, que é a reforma da cozinha piloto lá em cima, do qual foi alterado, só que eu pedi um respaldo e eu acabei não finalizando essa obra porque eu me vim acidentar. Tá, o que aconteceu lá na cozinha piloto? Foi alterado todo o projeto interno. O projeto era de quem? O projeto era do senhor? Não me recordo, né? Acho que não, acho que era de outro profissional. Só que ele foi totalmente alterado as divisões internas lá. Isso, a alegação foi isso aqui que era necessário e manter-se daquela forma. A área externa não foi mudada, o contorno externo, só que internamente foi mudado. E aí não houve concordância da parte do senhor? Não, mas eu tive que prosseguir porque eu me respaldei aí, falei assim, vou medir o que está lá, só que eu me acidentei e afastou. Aí outro, não sei quem assumiu depois. Esse ofício aqui é dos Clóvis Manginelli, direcionado ao prefeito, onde ele autoriza a modificação da obra de acordo com a vontade dele. Isso. E por que houve essa modificação no projeto? Alegaram que quando foram comprar os equipamentos, tinha que fazer mudanças, mas ele foi mudado quase completamente internamente, não dava para entender o que era. Você trabalhava, apesar de você ser um engenheiro do setor, do responsável, você ficava sabendo as coisas vinham E a obra já estava em andamento, já tinha sido licitada, já estava em execução. O senhor acha que a mudança desse projeto podia gerar vantagem para alguém? Não dá para perceber isso, mas é que eu acho que é uma irregularidade que precisa ser documentada. Esse tipo de coisa não pode ficar aleatório, senão começa a criar. Esse é o meu modo de ver. Né? Tá, lá na Casa do Oeste, que o senhor acompanhou, o que aconteceu lá que depois no Quando final eu cheguei lá, o consultor pediu aditamento? Foi o seguinte, aparentemente na época, como eu estava isolado, eu não fiquei sabendo do início da obra. E disseram que eu não estava indo na obra. Tipo assim, parece que era pregado para a gente não ficar sabendo para criar uma situação. Aí ele me notifica através de uma portaria que eu achei... Como assim? O senhor não estava indo na obra? Não, porque eu não sabia nem que a obra tinha iniciado, eu estava isolado lá em cima. Aí ele vem por notificação que a obra estava em andamento. Quando eu chego lá, se o senhor ler aqui, o senhor vai entender que eu chego lá, a obra já tinha alterações.
Aí o empreiteiro e o secretário da época foi comigo e a gente relatou e assinou junto, que realmente existia já alterações. E eu alertei. Quando chegou no final, ele me abre um processo administrativo contra mim, dizendo que, você pode vir aqui, que foi feito alterações na obra com o mando de quem? Ele quer descobrir quem foi, se foi ele que fez. Eu me senti humilhado. Então, na verdade, ele mandou fazer a alteração na obra? Não, já estava feito na obra, ele mandou, tem um testemunho do empreiteiro, do próprio Alex, que foi lá, dos que trabalhavam lá. Ele mandou, no final... No final ele queria saber quem foi que autorizou a fazer mudanças na obra. Se eu não me documento aqui, eu estava enrolado. E essas mudanças na obra acabou gerando desacordo com o orçamento? Com o orçamento, e o empreiteiro saiu perdendo, porque acho que não pagaram. Não tenho certeza, mas acho que não pagaram. Não pagaram. Na obra do Toledo, da escola Professor José Toledo de Mendonça, o senhor chegou a visitar essa obra? Chegou a ter conhecimento dessa obra? Na época não. Só recentemente que foi me pedido para eu e a Luciana fazer uma vistoria prévia para fazer relatórios, onde a Luciana acho que apresentou um relatório a vocês aqui, que eu acabei pegando outros serviços para fazer, eu só tive recentemente. Eu nunca fui naquela obra enquanto ela estava sendo executada. O senhor tomou conhecimento que aquela obra foi efetuada com a pagamento de etapas dela sem a conclusão? A gente ouve lá na prefeitura, eu cheguei a olhar a documentação, ainda não foi feito esse levantamento, mas há indícios grandes que existem diferenças pagas e não executadas. Não executada. O acompanhamento de obra, essa função de assinar projeto das obras e acompanhar as obras, isso ficava a cargo de que engenheiro? Os outros engenheiros faziam isso? Quando nós estávamos... Tinha um engenheiro mais próximo, que tinha mais essa atividade? Então, o que a gente soube, eu vou falar com o senhor, o que a gente ouvia lá, eu não tinha acesso mais, parece que a gente ficou eu não podia nem entrar quase que na prefeitura. Claro que poderia, mas todo mundo já olhava feio e não tinha aquele acesso, então não tinha pouco contato. Porque a gente sabia que o Carlos Dora tinha uma função de chefia, muitas vezes assumiu acho que a secretaria, e ele ficava coordenando, mas a gente nunca... Ia as coisas pra gente, pouquíssimas, e com aperto de tempo, aquela pressão psicológica que é difícil a gente trabalhar. Impunha tempos que não davam para a gente elaborar os projetos corretamente e aquela pressão. Mas esses projetos eram projetos significativos de obras ou eram projetos... Alguns foram executados, outros não. Tipo assim, eu tive um constrangimento quando eu voltei aqui para baixo da prefeitura dele, esse foi o pior, que está relatado aqui, que ele me mandou fazer um projeto de reforma da FAITA. E até ele impunha as coisas que ele queria lá. Eu falei, isso não pode, eu estou mandando você fazer. Aí eu fui fazendo dentro da técnica, mas não para atender o que ele pedia, que ele é o prefeito, ele manda, só que eu ia fazendo dentro da técnica. Faz assim, assim, assado. Eu verificava a iluminação, eu verificava estruturalmente, eu verificava a distribuição, todo esse tipo de coisa. Aí você fala, mas aqui não tenho rede de água, aqui não tenho drenagem, não quero saber, faz não sei o que. Aí você ia ver e não encaixava, não dava tempo, não tinha elementos para levantar. E o projeto da FAITA, ele imaginava que com uma determinada quantidade de dinheiro ele fazia, que ele extrapolou, porque a reforma dele era uma reforma completa, lá ia descaracterizar tudo que nós sabemos lá hoje, entendeu? Praticamente sobrava só o palco, o resto ia mexer em tudo. E foi uma pressão enorme em cima de mim, o qual a gente tentou relatar aqui. Gritou comigo no corredor, na frente de todos os funcionários, foi muito constrangedor. Como se eu fosse um bandido, sabe? E isso foi muito, muito constrangedor. E a gente ficava naquela, o que eu faço? Aí o prefeito, todo mundo ali, você poderia não ter nenhuma testemunha. E aí vocês, o senhor foi praticamente, vamos dizer assim, empurrado, jogado lá pelo xerifado. Isso, mas a situação depois que aconteceu aquele caso, que eu quase fui no promotor, aí ficou meio esperto, acho que me chamou de volta, que tinha umas coisas ali que começou a me passar algum serviço, onde foi que eu caí nesse aqui. O que levou o senhor a ameaçar que ia no promotor foi a construção lá do Oeste, que tinha toda aquela mudança que foi feita por autorização. Porque eu estava na comissão que eu fui depor lá e eu falei, gente, vocês não leram a documentação que está no processo, vocês estão só falando de coisa. Aí começaram a juntar a documentação e eu perdi da cabeça, eu falei, vou no promotor, eu falei, eu vou resolver isso aqui, eu não posso ficar sendo humilhado desse jeito. Foi onde eles me ligaram,
e falaram que o seu projeto está extinto. Acho que a coisa acordou, né? Aí resolveram ler. Porque abriram, chegaram a abrir uma sindicância para o senhor? Abriram, está aqui documentado, Tá, você aí pode procurar lá aqui. O senhor e quem mais que foi isolado lá no Almoxarifado? Eu, a Sueli Vicentinha e a Ana Paula Fiano. O senhor, a Sueli Vicentinha e a Ana Paula Fiano. Isso. Tem um engenheiro na prefeitura que, vamos dizer assim, que podia ser, a gente poderia entender que era o engenheiro preferido do prefeito, da administração, para fazer... Não sei se foi, mas o mais solicitado é o Carlos Eduardo Dora. Carlos Eduardo Dora. O secretário de obras, secretário de planejamento, o próprio prefeito, pedia para vocês fazer algum projeto, assinar algum projeto, acompanhar alguma obra que era recusado por vocês, que vocês já não vão fazer? Não, a gente nunca se recusou a fazer nada. A gente sempre, tudo que era pedido, a gente fazia o estudo técnico viável de cada obra. Nunca se recusamos a fazer nada. Nunca. Se alguém disser, não, isso nunca aconteceu, não vai acontecer. Sou funcionário público, cumpro minha função. Eu não posso fazer uma coisa que eu discordo tecnicamente que aquilo possa vir dar um problema público, um problema para mim, um problema para alguém. Então a gente tem que ter essa cautela. Como, por exemplo, você vai fazer uma escola. Geralmente o que ele fazia é o seguinte: projetos é mais da área de arquitetura, pois ele colocava os arquitetos fazer mais orçamento e eu fazer projeto. Tanto que a gente se juntava, trocava ideia para poder se ajudar. Então ele nunca compreendeu, nunca parou de pensar isso aí. O Irani é engenheiro, ele sabe disso. Projetos mais sofisticados é o arquiteto. Não que a gente não possa fazer. E orçamento é mais a nossa área, pois ele insistia no contrário. Então deixava nós numa situação meio adversa. Quando é feito o orçamento, quando é feita uma obra, feita uma licitação de uma obra, o edital de licitação traz a especificação do material que vai ser usado, Sim, em termos de qualidade, esse negócio Sim. todo que é colocado que vai ser executado, que vai ser colocado na obra. Nessas poucas obras que o senhor acompanhou, o senhor chegou a identificar alguma mudança de material, de qualidade de material? Chegou a fazer esse... Não, porque eu sou meio exigente na hora da medição, a gente procura sempre voltar ao que está escrito, porque se uma vez está licitado, tem que ser seguido. Se toda vez se houve alguma vez, eu não aceitei. Então eu não faço a medição se não tiver o material correto. Tá, se houve, mas o senhor pode dizer para nós se houve ou não? O senhor não se lembra? Não vou me lembrar porque eu me prezo nisso aí. Talvez na obra, de repente reforma, o senhor prevê uma coisa, de repente você tem que fazer outra, de repente você pretende quebrar um pedaço, quebra muito mais. Então, de repente tem uma qualidade de tinta que tem que colocar e coloca uma qualidade de tinta interior para economizar dinheiro. Isso, ou vice-versa, outras coisas. Outros produtos, na parte elétrica, uma qualidade de fio, uma qualidade de conduíte, qualidade Não, mas geralmente nas obras que eu acompanho, eu sou meio rígido nisso. Eu verifico passo a passo a hora das medições. Tá, nesse aspecto, o prefeito chegou o senhor tem conhecimento se o prefeito chegava a concordar com essa mudança de material? Nas minhas obras não, eu vi em outras que de repente ele fixava, ele escolhia o tipo de piso, o tipo de forma de pintura, que ele queria, então isso ele fazia assim. Tá, mas essa escolha da parte dele era por material inferior ou melhor do que estava classificado? Nunca entrei nesse mérito de... Eu sempre olhei o que está escrito e segui o que estava escrito. Na minha parte, do que eu acompanhei... Mas nas outras obras houve intervenção? Poderia haver, sim. Havia intervenção da parte dele? Isso. Lá no Almoxarifado, o que o senhor e a dona Sueli e a dona Ana Paula faziam lá, nesse isolamento que vocês ficavam lá? Com o que vocês trabalhavam lá? Não, então, se a gente tinha alguma coisa para fazer lá que eles determinavam, a gente estava fazendo. Caso contrário, às vezes a gente ficava ocioso, não tinha o que fazer. Ficava ocioso lá. Na escola do Toledo, o senhor chegou a tomar conhecimento do ocorrido? Acho que eu fiz essa pergunta para o senhor, para a gente recapitular. O senhor chegou a tomar conhecimento do ocorrido lá na escola Toledo? Só agora, na sumida do Guto ali, que a gente ouviu que tinha problemas, que eu peguei o processo e dei uma olhada, porque foi nos solicitado fazer essa vistoria, como te falei, eu e o Luciano. Tá, nessa mudança de prefeito Zequinha? Não, nessa mudança de prefeito lá atrás, em 2004,
do Júlio 2014, desculpa, do Júlio César Nigrumaso com o Carlos Augusto Biela. Houve alguma mudança nessa relação? Não, já melhorou muito, mas ele manteve a equipe que estava e a equipe que estava manteve o mesmo procedimento que eles tinham, a gente continuou isolado. Aí aos poucos, mas o tempo dele foi muito pouco, não deu pra gente fazer nada. Tá, mas logo no início, quando ele chega, o ambiente melhorou. Melhora o ambiente, mas o sistema continua o mesmo. As pessoas responsáveis. Exatamente. E aí, continuadamente, entra o Zeca, continua da mesma forma. Continua da mesma forma. O Zeca, bastante diálogo, mas o procedimento, por estar as mesmas pessoas, o funcional ali, continua a mesma coisa. O senhor, como engenheiro, quando faz a visita na obra, o senhor tem conhecimento de um artigo da lei, artigo 73, a lei 866, que é a lei de licitação, que trata da questão da forma do pagamento das etapas da obra? Sim, problema. Que fala lá do relatório circunstanciado, esse negócio tudo. É de conhecimento do profissional engenheiro, claro, esse negócio? Sim. As obras que o senhor fazia, que o senhor acompanhava, o senhor apresentava para efetuar o pagamento esse relatório circunstanciado? Eu apresentava, como o senhor viu aqui que eu deixei aqui, sempre um relatório por escrito, quando necessário explicar alguma coisa, caso contrário seguir o cronograma ou de acordo com as etapas que o empreiteiro estava fazendo. Às vezes o empreiteiro tinha problemas e atrasava, precisamos justificar o porquê, precisamos ver o que é. Então isso era tudo relatado. Então isso na atividade, vamos dizer assim, na atividade do engenheiro, do exercício da sua função, fazer um relatório detalhado, especificado, ele é vamos dizer assim, um negócio corriqueiro. Tem que estar fazendo parte para que tudo seja explicado. Isso todo engenheiro tem conhecimento, todo engenheiro que trabalha no serviço público tem que ter esse conhecimento. Tem conhecimento disso. Sim. Tem conhecimento disso. Pergunta? Quando nas suas obras, Marília, você ia fazer a vistoria da obra, por exemplo, a empreiteira executou uma etapa, ela entraria com pedido na prefeitura para que a prefeitura mandasse o engenheiro ir lá fazer uma medição, fazer essa conferência, ver se estava ok aquela etapa, aquela construtora, para poder depois fazer um empenho, mandar para a construtora, emitir a nota de acordo com aquela medição. O senhor tinha um cronograma, levava um cronograma, o senhor conferia etapa por etapa através daquele cronograma. Sim. E emitia o laudo seu de acordo com o percentual executado de cada etapa da obra. Sim. Elétrica, hidráulica, reboco, assentamento de piso, pintura, sempre o senhor seguiu esse esquema. Sim. E é o que a prefeitura sempre teria que fazer esse procedimento, que é o correto. A vistoria em loco, faz-se uma checagem com a planilha orçamentária, faz a somatória e verifica o valor que deu e mede-se aquilo que está realmente executado. Só após esse procedimento que é permitido a nota e depois o prefeito faz o pagamento. Exatamente. Através desse procedimento. Quer dizer, nosso relatório é o checklist para dar suporte para o prefeito de pagar corretamente. Certo. Se sair alguma coisa errada, eu estou induzindo o prefeito ao erro. Né? Se a consultora colocava uma tal etapa concluída, você chegava lá, não estava concluída, você não autorizava a pagar. Claro que não. Não era computada naquela medição. Só colocava na medição o que era executado de cada etapa da obra. Que é o correto a se fazer, não tem outro caminho. Certo. Tá, dentro dessa pergunta que o Irani fez para o senhor, que o senhor disse que se fizer alguma coisa errada, pode induzir o prefeito ao erro. Ou todos que vêm na sequência, não só o prefeito. Você vai induzir o secretário do seu setor, o financeiro, tudo, vai sair tudo errado, porque você emitiu, eles estão acreditando que eu estou falando da coisa certa. Agora, quando o engenheiro faz um negócio, faz um laudo, por exemplo, que ele atesta um serviço numa obra que não está de acordo, ou que não foi executado,
pode acontecer, vamos dizer assim, do engenheiro às vezes se submeter à ordem do prefeito, ao desejo do prefeito para fazer daquela forma? Pode até existir. Eu não faço isso porque a gente tem que ter autonomia, que o serviço que você faz tem que ser correto. Pode fazer o que quiser contra mim, que eu tenho lá e me defendo. Tá, mas no caso do prefeito em questão que nós estamos falando, que o senhor disse que tinha assim, um comportamento de autoritarismo... Mesmo ele sendo assim, eu não houve. Tanto que ele se estressava por causa disso. E chamou a gente que não queria trabalhar justamente por isso. Porque ele queria que fizesse as coisas do jeito dele, sem se pautar pela questão da legalidade, sem se pautar pela questão da legalidade. Exatamente. Da forma dele que interessava para ele. Isso. Sr. Marini, fala para mim, tinha um sistema na prefeitura, Sr. Luiz, tinha um sistema lá na prefeitura, um sistema online, que foi criado por senhor e pela Ana Paula, no início, para acompanhamento das obras, para registrar. Quando a gente começou, a gente tinha apenas um computadorzinho no DOS. Quando foi comprado os primeiros computadores, a gente criou um arquivo geral chamado SecPlan, e a gente foi alimentando esse arquivo com informação, que isso é público municipal. Mapas, projetos, a gente foi elencando tudo. Chegou um determinado período, ele cortou. A gente não tinha mais acesso a esse arquivo. Tá, mas nesse como que chama o arquivo? SecPlan. SecPlan. Nesse SecPlan, o desenvolvimento, a execução da obra, na medida que vocês, por exemplo, no caso de vocês, até quando vocês tinham acesso a esse SecPlan e vocês estavam acompanhando uma obra, a execução da obra que vocês iam medindo, que vocês iam averiguando, vocês iam registrando nesse sistema, que era um sistema, o projeto, que é um sistema público ou um sistema de acesso só do setor de vocês? É do setor, mas era público. Público ali no público do setor. Do setor, claro, para a gente não deixar todo mundo mexendo naquilo, mas ele está aberto a quem quiser lá. Quem quiser, qualquer funcionário ali do setor que quisesse acompanhar o andamento de uma obra lá, ele acessava lá, tinha acesso a esse sistema. A gente fazia assim, toda a elaboração de projeto, desde os anteprojetos, as pesquisas, tudo, a gente deixa um histórico ali, porque facilita para a gente. De repente eu pesquisei determinada coisa e está ali. Coloquei algum preço, de repente você consultou uma tabela, de repente você aciona outro, você volta lá, corrige, mas aquele histórico a gente vai deixando. E eu tinha a praxe de fazer o seguinte, toda vez que eu faço a medição eu vou colocando o arquivo, hoje a gente vai deixando tudo arquivadinho, cada etapa, imprimindo e documentando em papel. Isso. Físico. E a gente deixa o histórico lá, que isso facilita até para outras obras, de repente você precisa de um histórico rápido, você tem algo similar, você traz e já consegue agilizar isso aí, né? Projetos também, a gente... E aí depois, o que aconteceu com esse sistema? Eu não sei porque a gente não entende até hoje, foi nos bloqueado isso aí. A gente teve que criar arquivos, novas pesquisas. Aí não tínhamos mais acesso à internet. Nossa internet era limitada às coisas internas da prefeitura, então se você precisava fazer uma pesquisa externa, não podia. Então se você tivesse uma obra, por exemplo, uma obra sendo executada lá, e vocês quisessem acompanhar ali o que o outro engenheiro, que o colega estava fazendo naquela obra, vocês não tinham acesso. Não tinha acesso. Mas era um sistema que dava esse acesso. Dava. Porque eu acho que era público ali dentro, qualquer um de nós tem acesso. Poderia acessar, o senhor acessar a obra de um colega acessar a obra do senhor. É um trabalho daquele departamento, daquela secretaria. Tá, e quem cortou esse acesso de vocês? Foi o Mazinho. Com a ordem dele, o secretário da época cortou. Vou voltar a fazer uma pergunta para o senhor. O secretário de obra, secretário de planejamento que passaram nesse período aí do senhor, e mais o prefeito, nunca chegaram em vocês e determinaram que vocês executassem algum projeto, assinassem algum projeto, acompanhassem alguma obra que vocês se recusassem a fazer. Não entendi a pergunta. Alguma vez o secretário de obra, o secretário de planejamento, o prefeito disse, olha, desenvolve esse projeto, assine esse projeto como responsável, acompanhe essa obra, e vocês falam, não, eu não vou fazer isso. Não, sempre a gente foi atrás. Nunca se recusaram? Nunca nos recusamos, só nos recusamos sempre que as coisas comprometiam que estavam fora. Sendo engenheiro, eu não posso alegar, eu sou leigo, eu não posso
fazer uma coisa que eu não concorde. E essa, vamos dizer assim, essa recusa de vocês de fazerem, principalmente do senhor, nós estamos falando do senhor, essa recusa do senhor não fazer as coisas irregulares de acordo com o vontade do prefeito foi o que já originou um isolamento do senhor do setor e de todo o serviço da engenharia. Exatamente. Isso é bom. Muito obrigado, seu Marinho. Vou aguardar um pouquinho para nós assinar aqui o documento. Deixa eu pegar uma foto ali já.